Estamos aqui hoje para falar sobre a prevenção da gravidez na adolescência. A adolescência é um momento entre a infância e a fase adulta. E segundo a Organização Mundial de Saúde, são adolescentes aquelas pessoas que possuem entre 10 e 19 anos de idade. A gravidez precoce é um importante problema, uma vez que ocasiona riscos para a mãe adolescente e também para o bebê. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, cerca de 16 milhões de meninas entre 15 e 19 anos dão à luz todos os anos. O Brasil é o país que tem maior taxa de mães adolescentes da América Latina. Cerca de 400 mil meninas dão à luz todos os anos. Em 2019, dos 691 bebês que nasceram aqui em Congonhas, cerca de 10% eram filhos de mães adolescentes, entre 15 e 19 anos, e 4 foram filhos de mães abaixo de 14 anos de idade. Sabemos que, em alguns raros casos, a gestação na adolescência ela pode ser planejada. Porém, na outra grande maioria esmagadora dos casos, isso não é uma realidade. E alguns fatores podem contribuir para essa gestação não planejada, como, por exemplo, as baixas perspectivas de acesso aos estudos, de acesso ao mercado de trabalho, um abuso sexual, uma pressão dos companheiros, uma dificuldade de acesso aos métodos contraceptivos e até mesmo o desconhecimento acerca da existência deles. Os riscos de uma gestação na adolescência, eles são muito maiores quando comparados às gestações que ocorrem em mulheres que não são adolescentes. Exemplo disso, a gente pode citar o fato de bebês prematuros, filhos de mães adolescentes, possuírem cerca de 50% mais chance de morrerem quando comparados com os filhos de outras mães. E por que isso acontece? Acontece porque, na verdade, o corpo da adolescente ainda está em formação. Então, esse corpo ainda não suporta de forma tão tranquila uma gestação, uma geração de vida. Nós temos uma área no cérebro que é responsável pela nossa capacidade de tomada de decisões e análise de consequências. Essa área começa a ser formada por volta dos 12 anos de idade e tem sua formação completa apenas próximo aos 20 anos de idade. Por isso, é muito importante que a relação sexual seja iniciada o mais próximo possível dessa faixa etária, para que as meninas e os meninos se vejam cada vez menos em situações inesperadas. Outra coisa que é importante falar é sobre o uso de álcool e drogas. Quando a gente faz uso de álcool e drogas, a gente se vê em situações de vulnerabilidade e inconsequência. Então, os adolescentes vão se ver em situações ainda mais inesperadas. Portanto, meninos e meninas, importante evitar esse consumo. Outra coisa que é muito importante falar é: quanto mais precoce for a relação sexual e quando a gente tem relação sexual desprotegida, maior a chance de a gente ter gestação na adolescência e maior a chance de ter infecções por doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, sífilis e hepatite. Lembrando que essas doenças, a maioria delas não tem cura e pode ser passada da gestante para o bebê durante a gestação. Além do uso de métodos contraceptivos, uma forma bastante eficaz de prevenir a gravidez na adolescência é um diálogo entre pais e filhos de forma bastante precoce. Isso porque os pais serão capazes de prepararem esse adolescente para não caírem em cilada e, portanto, não cederem às pressões. A educação sexual previne muitos problemas e ela deve ser iniciada em casa, pelos pais, na escola e também nas unidades de saúde. A escola pode fazer campanhas, pode educar diariamente os adolescentes sobre a gravidez na adolescência e seus riscos, mas é muito importante também que o adolescente procure um médico da unidade de saúde ou um médico de sua confiança para fazer uma consulta, para que nessa consulta sejam retiradas as dúvidas, para que sejam passadas informações sobre sexualidade, sobre os métodos contraceptivos e sobre as consequências da relação sexual desprotegida e da gravidez na adolescência. Lembrando que, durante essa consulta, o adolescente tem sua privacidade toda preservada.
Atualmente, existem várias políticas públicas voltadas para essa questão da gravidez na adolescência. Dentre elas, nós temos o PESC e também temos o acesso facilitado a métodos contraceptivos. Portanto, se você pretende iniciar a atividade sexual, é importante que você procure a unidade de saúde do seu bairro e decida, juntamente com o profissional de saúde, qual é o melhor método contraceptivo indicado para você. Para encerrar, eu gostaria de falar que a adolescência é o período que a gente vai se preparar para a vida adulta. Então, quanto mais saudável a gente for na adolescência, menos problema a gente vai ter na vida adulta. E meninas, se você por um acaso engravidar na adolescência, procure sua unidade de saúde do seu bairro para fazer o acompanhamento e reduzir as complicações durante a gestação. E meninos, se sua parceira engravidar, acompanhe nas consultas e esteja sempre presente. Gravidez é coisa de adulto.